Boa tarde. Boa tarde a todos os funcionários da Casa do Vovô. Vocês estão ouvindo a gente bem? Sim. Estão ouvindo bem? E aos que acompanham a gente no Instagram. Nós estamos ao vivo agora no Instagram. Com grande entusiasmo, que hoje temos a honra de receber a doutora Luciana Morilas, especialista em comunicação não violenta, para compartilhar conosco insights valiosos sobre a importância dessa prática em nosso dia a dia. A comunicação não violenta é mais do que uma simples técnica de diálogo. É uma filosofia que nos convida a promover a empatia, a compaixão e a conexão genuína em nossas interações interpessoais. Através dela, podemos construir relacionamentos mais saudáveis, resolver conflitos de forma construtiva e cultivar um ambiente de respeito e compreensão mútua. Neste encontro, teremos a oportunidade de aprender com a expertise da doutora Luciana Morilas e refletirmos sobre esse tema. Então, eu convido a doutora para fazer com a gente uma salva de palmas. Nós estamos gravando e também nós estamos ao vivo no nosso Instagram, porque quem não conseguiu vir e quiser aprender sobre esse tema, pode acompanhar a gente lá nas redes sociais. Obrigado. Eu já marquei. Obrigado. Olá pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde quem está aqui, obrigada por estarem aqui, né? por me ouvirem. É sempre um grande prazer, a Ana Paula sempre me chama e eu venho, quando eu digo com muito prazer, não é modo de dizer não. É muito bom estar aqui com vocês e estar tentando passar um pouquinho das coisas que eu sei para tentar melhorar as relações, né? A ideia é sempre tentar melhorar as relações entre as pessoas. Então, assim, né, por que falar de comunicação violenta? Eu mandei um áudio para a Ana Paula vindo aqui, mas de novo eu vou falar sobre isso para as pessoas, né? Mas depois eu refleti e falei, poxa, mas eu mesma, todas as vezes que eu tenho que me preparar para vir aqui para falar para vocês, eu aprendo uma coisa diferente sobre isso, ou internalizo uma coisa diferente um pouco sobre isso, sabe? Porque não é tão fácil a gente conseguir se comunicar. A gente nasce e a primeira coisa que a gente faz, a gente fala, você fala com um bebezinho, você manda falar tal. É da natureza humana que a gente vai se comunicando. Mas ninguém ensinou a gente a se comunicar. E a gente se comunica porque sim, e sai um monte de coisa errada. No sentido de você magoar outras pessoas sem ter a intenção. Às vezes você tem, tudo bem, vamos também melhorar esse pedaço. Mas, às vezes a gente magoa sem querer, sem ter essa intenção. Então o objetivo aqui é a gente tentar ter um pouco de consciência da forma como a gente se comunica, ou como a gente pode comunicar melhor para ter relações mais saudáveis, tá? Não é evitar conflito, porque passa lá o primeiro slide, acho que era sobre conflito. Isso. O que é conflito? O conflito, a gente vai falar que é briga, né? O que vocês entendem quando eu falo conflito? O que vem na sua cabeça? Desentendimento. O que mais? Uma discussão. O que mais? Opiniões diferentes. É ruim? Não. É uma coisa positiva ou é uma coisa negativa? É positivo se não virar. Depende, né? Então o conflito, ele normalmente é oposição de ideias, mas ele não precisa virar briga. Então a gente tem lá os carinhos lá, a turma lá não está muito feliz, começa a acusação, né? Então a gente está acostumado a entender o conflito como algo ruim e a gente vai evitar o conflito. Evitar o conflito não resolve a situação, porque se nós temos posições diferentes e a gente precisa trabalhar no mesmo lugar, evitar o conflito não vai resolver nada. A gente precisa se entender de alguma forma, chegar em algum lugar que seja comum para nós dois. Afinal de contas, a gente está trabalhando no mesmo lugar. Eu acho que todo mundo quer o bem daquele lugar, né? Parece que todo mundo quer ver aquele espaço melhorar, crescer, tá bem mais adequado, né? Todo mundo quer isso, de maneiras diferentes. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar qual é o denominador comum, né? Para a gente conseguir crescer junto. Essa é a intenção.
Então, o conflito é isso. Tem mais coisas? Vai lá. Bom, aí a gente vai para a definição mesmo do dicionário, né? Então, falta de entendimento grave ou oposição violenta entre duas ou mais partes. Se falta entendimento, busquemos o entendimento. Encontro violento entre dois ou mais corpos, choque, colisão, que é essa coisa do embate, que às vezes sai, né, gente? As pessoas vão para aquele lugar que às vezes não precisaria ir. Discussão veemente ou acalorada, altercação, encontro de coisas que se opõem ou divergem. E aí eu coloquei aquela imagenzinha lá de duas secas, são coisas opostas. E coisas opostas não são necessariamente ruins as duas. Pode ser que eu tenha duas coisas boas, mas que naquele momento elas não podem ambas estar ali juntas, né? E a gente precisa dar um jeito. Luta armada entre potências ou nações, guerra, temos visto aí algumas guerras, a gente vê no noticiário, teve bombardeio ontem de novo na guerra da Ucrânia, tem a guerra lá de Israel com a Palestina, tem 30 guerras rolando pelo mundo. Vamos fazer o nosso ambiente de paz, é essa a intenção. Por que surge o conflito? Será que é só opiniões diferentes? Às vezes não é só opinião, às vezes é porque tem um grupinho, né? Eu sou de um grupinho e aí eu vou me opor àquela pessoa só porque ela é do outro grupinho, né? E é da natureza humana também, porque a gente precisa pertencer. A gente tem na nossa natureza essa necessidade de pertencimento. Então a gente se reúne a um determinado grupo de pessoas. E aí a gente se opõe ao outro simplesmente porque sim. E às vezes isso não é uma solução boa para todo mundo ir para frente, sai todo mundo perdendo. Às vezes uma competição, eu sou melhor que você. Quantas vezes vocês já viram em qualquer tipo de conversa as pessoas competindo? Até por doença. Eu tenho um câncer. Não, mas eu tive uma outra coisa. Uma aluna minha ontem me falando que teve problema com o dente. E aí, a hora que eu vi, eu já estava falando do meu problema, né? Não. É o problema dela. Agora o protagonismo é dela. Ela está com o dente passando por uma situação horrível, me contou tudo o que aconteceu. Um serviço mal executado por um outro profissional. E ela ontem estava sofrendo. Não, mas eu então, quando eu tinha 16 anos, eu perdi 6 quilos. Às vezes a gente faz para querer mostrar empatia. Por que será? Então, às vezes é para querer mostrar empatia, né? Para você querer dizer. Mas em certas situações é para querer ser melhor do que aquilo. Isso, às vezes. A maioria das vezes é isso. Então, mas a pessoa está competindo na doença, né, gente? Não, mas eu falo em outras coisas. Não, mas na doença também. A minha doença é pior que a sua. É mesmo, fala também. Né? Tem isso, tem gente que vai. Mas não é, tem gente que vai nisso, nessa discussão. Mas chega isso daí, não é causar um conflito. Sim, é um caminho. Ou às vezes, né, a gente está aqui conversando e identificando coisas que a gente faz, que é o que eu falei, eu fiz isso ontem, a hora que eu vi, eu falei, volta, ela que está com o problema agora, o protagonismo é dela, você vai ouvir o que ela está dizendo. O que está faltando? Ouvir. Tá? A gente está num mundo bastante individualista. A gente tem se tornado cada vez mais individualista. A sistemática do mundo potencializa isso, que a gente se vire cada vez mais para si mesmo. Então o que a gente precisa fazer? Silenciar, parar e ouvir o que a pessoa está dizendo. Tem essa aluna ontem, ela queria conversar, ela queria falar com alguém. E eu estava ali. A hora que eu deixo de ouvir para falar a minha história, acabei, já validei a história dela. Eu fechei em mim. Eu não estou ouvindo o que ela está dizendo, fechei em mim. Tá? Então não, para e ouve. A primeira coisa. Bom, já antecipei parte da técnica aqui. Mas a ideia é de tentar evitar essa competição. Ou, primeiro, acho que a primeira coisa é a gente perceber que a gente faz isso. Porque às vezes, porque você faz sem querer. Não é maldade, gente, é o jeito da pessoa, né? Que é outra coisa também, a gente perceber onde está a maldade, que tem, ok, mas perceber onde está a maldade e perceber onde que a pessoa às vezes não tem consciência e está fazendo aquilo mesmo sem consciência do que está fazendo, tá? Então a competição é uma outra fonte de conflito.
As organizações, subgrupos e os interesses também são fontes de conflito. Às vezes o meu interesse não é executar o meu trabalho bem, o meu interesse é ganhar alguma vantagem a partir daquilo ali, né? E isso gera conflito, né? Personalidade, tem gente que é briguenta, né? Precisa melhorar, né? Então identifica que você é briguento, que às vezes você pode ser. Eu digo que eu já fui, estou melhorando, gente. Isso vai melhorando nessa vida. Briguento. Só é briguenta. É isso. Mas pode sempre melhorar mais, né, gente? Vamos melhorando, vamos identificando como somos, como é a nossa personalidade. O tanto que essa personalidade é positiva ou negativa, porque quando você arranja uma encrenca a troco de nada, não fica bom para você também. É isso que a gente precisa perceber. Quando você é briguento, não é que ficou bom para você e ruim para todo mundo ao seu redor, ficou ruim para você também. Então você também está se prejudicando. Por isso que eu falo, identificar isso em si mesmo não é fácil, sabe, gente? Porque a gente está acostumado a viver desse jeito e é muito mais tranquilo eu continuar vivendo nesse conforto e nessa comunidade, nessa comodidade do jeito que eu sou, do que eu identificar que eu tenho uma característica que eu não gosto em mim e trocar. E isso é uma outra coisa. Às vezes eu tenho essa característica que eu não gosto em mim e que eu identifico no outro. E aí eu começo a pegar no pé do outro pela característica minha que eu identifiquei nele. E na verdade não é com ele, o problema é comigo. Tá? Então é identificar, essa coisa de ter consciência mesmo, sabe? Aceitar que você tem para poder, né? Porque essa é outra coisa, né? Eu sou perfeita, todo o resto do mundo tá errado. Então não, eu também tenho meus problemas, eu preciso identificar e resolver sempre que eu puder, né? A gente tem que ir melhorando e tentando resolver, né? E mal entendidos, às vezes é por alguma coisa que você disse que você não era aquilo que você queria dizer, a pessoa entendeu errado. Ou você mesmo disse errado, porque às vezes a gente fala uma coisa que não era bem aquilo, né? Então, tentar melhorar essa comunicação também. E é uma teoria de comunicação não violenta que traz algumas técnicas para ajudar você a melhorar, tá? Então, essa é a origem, o que é conflito, qual é a origem do conflito, a gente daqui a pouco já vai melhorar. Eu tenho uma relação aí entre frustração e uma incapacidade de atingir metas, então às vezes eu quero deixar de ser agressiva, mas eu fui agressiva naquela situação e aí eu fico frustrada comigo. E aí porque eu fico frustrada comigo, eu acabo agredindo o outro. Piora de novo a situação. E além disso, eu interpreto a situação que eu ouvi e eu me comporto de acordo com aquilo que eu ouvi, mas não era bem aquilo. E aí eu vou gerar um conflito também, né? Que às vezes parte de um problema de interpretação, né? E aí sempre perguntar, né? Sempre se pergunta, o que você quis dizer quando você disse isso, em vez de já sair brigando e xingando, né? Você disse isso mesmo? Confere, você disse isso mesmo? O que você quis dizer quando você disse isso? Às vezes aí a própria pessoa pode parar para pensar também, né? E você pode interromper um ciclo de conflito aí. Mas vamos seguir com as técnicas. Frustração. Foi todos. Má interpretação. Da onde que surge essa frustração, né? Por que eu fico frustrado? A frustração surge porque eu tenho uma expectativa, eu espero uma coisa e não vou ter essa coisa. Então, quando que ela surge? Por uma má interpretação, eu interpretei errado aquilo que você estava dizendo, né? Estava esperando, eu esperava que você ia me trazer flores, né? Aí você não traz flores. E aí eu fico chateada que você não trouxe flores. Mas era uma expectativa real? Ou é uma coisa que eu fiz na minha cabeça? Né? Então, quem são os interesses ou das necessidades das partes, das pessoas que estão ali, né? Às vezes tem uma coisa que eu acho que você precisa de ajuda para atravessar a rua e eu vou te oferecer ajuda, você não quer, e aí eu me chateio porque você não quis a minha ajuda, né? Não, eu tenho que perguntar se a pessoa de fato quer uma ajuda para atravessar a rua, por exemplo.
Diferenças de personalidade, de novo, né? Tem gente que já é mais reativa, reage mais às situações, tem gente que é mais lento, tem gente que é mais tranquilo. Então, eu vivo sofrendo isso, gente. Eu sou uma pessoa agitadíssima, né? E aí eu fico chateada se eu pego uma pessoa que é mais lenta. Não dá, eu preciso me segurar, né? E dos dois lados, porque eu preciso entender que uma pessoa tem um tempo mais lento que o meu, e a pessoa também precisa entender que eu tenho um tempo mais rápido, né? Então é dos dois lados, a gente precisa aceitar e perceber que existem outras formas de fazer a mesma coisa. Interdependência das tarefas ou do fluxo de trabalho. Essa diferença de tempo implica muito, porque o seu trabalho depende do que o outro fez ou não, né? Então aí o outro está fazendo devagar e o seu você não consegue executar porque o outro ficou para trás, né? Então tentar identificar isso e ver como é que a gente pode mudar esse fluxo de trabalho, veja que isso já é conflito, né? Padrões de relacionamentos e interação, tem gente também que foi criado num ambiente de muita briga, né? É comum que em alguns espaços tenha muita briga. Eu fui para um congresso agora, eu estava na Espanha, e eu percebi que as pessoas lá são muito bravas. Eu vi muita gente discutindo na rua, brava, gritando mesmo uma com a outra. Falei, nossa, que ambiente bravo, mas veja, porque eu estou de fora. E aí a hora que você chega é fácil de você perceber. Isso tem nas nossas famílias. Tem famílias que são mais briguentas, tem famílias que falam mais alto, tem famílias que são mais tranquilas. A gente entender que eventualmente a gente foi criado num lugar que a gente não gosta muito, a gente quer mudar essa interação, né? Mas que às vezes, muitas vezes, a forma como a pessoa está agindo, às vezes não é só porque ela é assim, mas porque ela veio de um ambiente que tem esse tipo de padrão de comportamento, tá? Conflitos entre setores com recursos compartilhados, né? Preciso usar isso, mas você não terminou de usar, enfim, gera frustração e conflito. Bom, o que é essa teoria da comunicação violenta, né? Para ela poder ajudar a gente a melhorar um pouco o nosso padrão. Então, é uma teoria desenvolvida pelo Marshall, no próximo slide fica mais claro isso, mas a comunicação não violenta se baseia nos princípios da não violência, o estado natural de compaixão quando a não violência está presente no coração. Então, não é evitar o conflito não é o problema, mas resolver o conflito de uma maneira que não seja violenta. Não preciso meter o soco na tua cara para poder resolver o problema, né? A gente pode resolver de um outro jeito, tá? A comunicação não violenta presume que somos todos compassivos por natureza. Então, assim, você pode achar que aquela pessoa chata que você não suporta, ela não é compassiva, mas ela é, tá? Ela é boazinha, gente. O padrão dela é ser bom, né? Aristóteles dizia que todo homem quer aquilo que é bom. Você fala, não, mas o ladrão, ele quer aquilo que é bom? Olha, para ele, né? Quando ele está roubando o seu celular, ele entende que para ele precisa daquele celular. Ou é o único jeito que ele entendeu que ele vai conseguir ter aquilo. Né? Não estou falando que ele está certo, mas é no sentido de entender que a pessoa, sempre que ela tem uma atitude, ela faz aquilo que ela entende ser o bem, que ela entende ser o correto. O que está mudando é o ponto de vista. A sociedade não acha que roubar o celular é o bem, né? Mas para ele está entendendo que é, né? Ele vai, sei lá, vender, alimentar a família dele, enfim, tem uma série... Gente, tem uma imensidão de coisas que a gente só julga de cara sem parar para pensar, né? Então a ideia é que a gente pare para entender a situação. Você não vai fazer isso no meio da rua se o cara estiver roubando o seu celular, né? Vem aqui, por que você está roubando o meu celular? Vamos sentar e conversar. Não é bem isso. Não é bem isso, mas só segurar o seu celular para não ser roubado. Mas, né? A gente, na hora de julgar, por exemplo, né? A gente tem que fazer isso com mais calma, tá? No momento ali, eu não estou exigindo isso de ninguém. Mas no momento de você julgar, você tem que entender a situação, né? Como for.
A comunicação não violenta também, não é o segundo, né? Não, é o terceiro. Também admite que todos compartilham as mesmas necessidades humanas básicas, então todo mundo tem necessidade de estar num grupo, de ser aceito, de se sentir amado. E cada uma de nossas ações é uma estratégia para atender uma ou mais dessas nossas necessidades. Vocês aqui estão aqui para trabalhar, então todo mundo precisa do dinheiro. É a sua necessidade de trabalho, é a sua necessidade de dinheiro que faz você estar aqui. O seu colega também. Então vamos fazer esse ambiente ficar melhor. É essa a ideia. O objetivo da comunicação não violenta, ela essencialmente busca a pacificação de uma guerra cotidiana, já que nos habituamos a expressar o que queremos de forma positiva e desatenta. Se eu quero, eu mando, e eu não presto atenção naquilo, na forma como eu estou comunicando. Por isso que eu sou desatenta. Essa imagem que tem aqui, gente, são dois quadros do Portinari. É um pintor vizinho nosso aqui, tem a casa dele em Brodowski. Se vocês não foram, pega um domingo, vai ali visitar, é um lugar lindo. Vocês conhecem Brodowski? Já foram ali na casa do Portinari? Não? Visitem a casa do Portinari. Esse quadro, ele fica na sede da ONU em Nova York. E ele são dois quadros, né? Um representando a guerra, os tempos de guerra, um representando os tempos de paz, né? Os tempos de paz mais tranquilos e os tempos de guerra que geram, né, tanto conflito. Então, a ideia é que a gente tente viver num ambiente que seja mais adequado para todos. Esse é o livro, gente, do Marshall Rosenberg. Então, se vocês tiverem curiosidade, joga Comunicação Não Violenta no Google, que sai lá o PDF, você consegue ler o livro dele original, traduzido, né, inteirinho, fácil de você encontrar, e eu fico relendo porque eu sempre aprendo coisas novas, né. Então ele diz o seguinte: o que almejo em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros com base numa entrega mútua no fundo do coração. Por isso, e daí é que é compaixão, né? A compaixão de sair do coração, não sempre se doar a partir do seu coração, a partir do seu íntimo, se doar, entregar sempre o melhor de si. É esse o objetivo que temos aqui. Então, aí a gente vai entrar entre certo e errado, né? Dava para roubar o celular, não é certo. Na nossa sociedade a gente tem essa noção de certo e errado. Roubar o celular não pode, não é certo, né? Mas tem algumas situações que elas são um pouco limites, né? No roubar o celular está todo mundo de acordo que não pode, que é errado. Mas tem algumas coisas que o certo e o errado não é tão claro assim. E às vezes a gente precisa tomar cuidado com esse julgamento muito moralizante, muito definido, isso é certo e isso é errado. Porque às vezes o que é certo para mim não é certo para você, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Isso depende das bases educacionais, da educação que a gente teve, de como a gente foi criado, depende dos julgamentos moralizadores, depende de toda a nossa cultura. Vocês sabem muito bem que até o século passado, né, até uns 100 anos atrás, não mais de 100 anos, enfim, até algum tempo atrás, ter um escravo era legalizado. Estava tudo ok. Era na cultura que a gente vive, isso era aceito. Era o que era legal, era o que era certo. Então essa noção de certo e errado, ela não é absoluta. Ela depende do momento que a gente está na história, ela depende da religião que a gente foi criado, ela depende do país onde a gente está. Tem países que uma coisa é errada e no outro é correta, tá? Então depende. O que eu quero é que vocês coloquem na cabeça que uma coisa que para você é muito correta, é muito padrão, para o outro não é necessariamente. Você também se encontra pessoas que têm os mesmos valores que você, mas você encontra pessoas que têm outros valores e isso pode gerar conflito, tá? A gente precisa combinar esses valores aí para tentar eliminar esses conflitos. Exemplos. Comumente a gente faz ameaças, né? Então, ó, tem uns exemplos ali. Eu fui com você aquele dia numa festa e agora você se nega comigo. De verdade, não peça mais nada pra mim. Quantas vezes você fez algo parecido? Ou então, eu sou sua mãe, eu sei que é melhor, se você fizer isso, você vai me decepcionar.
tem mãe aí, já fez isso, né? Como que a gente poderia melhorar essa comunicação? Como a gente poderia, veja, dizer a mesma coisa. Você está chateado, você está frustrado, você tem que comunicar a sua frustração, você tem que dizer que você está chateado. Mas como que você diz isso de uma maneira que você consiga melhorar a pessoa, né? Então, eu estou só na maldade aqui, eu não estou na solução. Mas, que eu não assumir, como é que você responde aquilo, né? Eu fui na festa e você não quer ir comigo. Eu não tinha como fazer diferente, meu chefe me obrigou. Né? Você colocou a culpa no outro, né? O meu chefe me obrigou. Que é o que os nazistas fizeram o tempo inteiro, né? Você tinha um bando de gente, né, matando outras pessoas. Não, mas foi o meu chefe que mandou. Foi. Mas, né, você podia pensar diferente, né? Eu fiz isso porque me deu tesão, eu sou uma pessoa muito instintiva, então eu vou fazer. O estuprador, por exemplo, ele vai dizer isso. Ele diz que ele estuprou uma mulher porque ela estava provocando. Será? Será que ele não tem condições de se controlar? A gente não tem condições de controlar o nosso próprio desejo? Eu sou assim por causa da minha infância, por causa da minha mãe, porque eu tive pneumonia, porque eu tive depressão. Não, você fez isso porque você é essa pessoa mesmo, né? Assuma quem você é, né? Deixa de colocar a culpa numa outra situação, né? Eu bati nele porque ele me provocou. Essa é outra coisa, né? A gente sempre vive falando isso, né? Bati nele porque ele me provocou, é isso aí. Segue lá. Então, assim, como é que a gente vai melhorar isso? E aí eu tenho um esqueminha aqui, que são 4 pontos, né? O primeiro ponto é eu observar aquilo que eu disse para vocês, de entender quem você é, entender o que você está sentindo, entender o que é que aquela situação traz para você, por que você está chateado, porque às vezes você está chateado não é uma tá, né? Por que será que aquilo te causou tanta chateação? O que é que mexeu dentro de você? Então a primeira coisa é parar e observar. Então, eu tenho dito que a gente está, né, muito individualista e a gente está muito reativo, a gente não para. Então sempre, antes de responder a qualquer coisa, pare e respira. A história do contar até 10 é importante, porque você respira, é o tempo que você tem de conseguir respirar. Se é num e-mail, se é um e-mail que você tem que responder, responde no dia seguinte. Nunca responde na hora, é uma coisa que você quer brigar, né? Sempre espera o dia seguinte, eu falo, uma noite de sono é a melhor coisa, ela diminui aquilo. Mas primeira coisa, observa como você está se sentindo. A gente vai passar por ele, né? E tentar observar isso sem julgamento, sem ser o certo e o errado, né? 2, né? Ver como é que você está se sentindo. E às vezes a gente não é muito estimulado a falar sobre os nossos sentimentos. Falar sobre os sentimentos, principalmente os negativos, é ruim, mostra a sua fragilidade. A nossa cultura entende desse jeito. A gente precisa aprender a nomear os nossos sentimentos. Eu estou alegre, eu estou satisfeito, eu estou chateado, eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou arrependido. Como é que você está? Então, melhorar, né, ou entender esse repertório de sentimentos que a gente tem. 3, as necessidades. O que é que você quer? O que você precisa para melhorar essa situação? Então, o seu colega, né, nessa situação de um processo que o seu trabalho depende do coleguinha, né? O coleguinha não está entregando o trabalho dele da maneira adequada. E aí, como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo frustrado, porque eu quero fazer o meu trabalho e eu não consigo, porque você não fez o seu. O que você precisa? O que você quer que o seu colega faça? Ele pode te avisar que ele vai atrasar, ele pode tentar ser mais rápido, eu preciso que você seja mais rápido. Sabe, comunicar o que você quer, né? Que às vezes a gente só joga, né, o que a gente está sentindo e não comunica o que quer. Então o terceiro item é pedir, é dizer qual é a sua necessidade. Identificar a sua necessidade e o quarto pedir.
né? O que eu preciso, e aí você pede, né? Com carinho, com calma, e sempre você vai seguir esses 4 passos. Então, primeiro você observa, segundo você entende como você está se sentindo e comunica isso. Isso que você fez me faz sentir frustrado. E pede o que você acha que a pessoa poderia fazer, e a pessoa vai dizer se ela pode fazer aquilo ou não. Né? Aí é um outro momento que você vai de novo. Né? A pessoa vai dizer se ela vai poder fazer aquilo ou não. Se ela não puder fazer, ela vai ter que te dar uma justificativa. Mas é muito incomum, gente, é espantoso. Todas as vezes que eu estava numa situação de conflito e eu apliquei essa técnica, é impressionante, parece que a coisa se resolve assim, parece mágica, sabe? É assustador. Por isso que eu falo, eu acho que é livro de cabeceira mesmo, a gente tem que ter essas informações e ficar lendo e relendo, principalmente quando a gente vai passar por situações de conflito. Então são 2 partes, a primeira que é receber e a segunda que é dar. Então sempre eu vou receber e eu preciso ter empatia nisso, e aí eu vou entregar e eu preciso me expressar honestamente. Quando eu vou me expressar honestamente e receber empatia, eu tenho esses 4 pontos, tanto quando eu estou recebendo quanto quando eu estou entregando. Tá? Sempre os 4 pontos nos 2 momentos. Eu estou recebendo alguma informação, eu vou observar como eu me sinto e eu vou entregar a informação, eu vou observar como a pessoa se sente também. Tá? Vamos lá, a gente vai passar por esses 8 pontos. Então aí aqui, né? Esse WhatsApp é ótimo, né? Primeira coisa, não se expressar honestamente, como falar. Aí então vem o WhatsApp, fala. Sabia que eu te amo? O que você quer? O que você quer? Dizer que eu te amo. Né? Por que não? Por que não dizer que eu te amo gratuitamente? Do nada. Às vezes é só isso. Eu te amo, não tem jeito não. Então, né? É automático. Vamos lá, então primeira coisa, observa. Por que você fez isso? Ai mãe, eu te amo. Por que você fez isso? Você vai pedir alguma coisa. Então, mas será que não era só eu te amo? Por que você não vai só dizer obrigada? Porque a gente conhece. Quando é filho. Você está antecipando. Eu falo pra ele, ó, não tem dinheiro não, mas é só barriga. É só barriga, é só brincadeira. Não tem dinheiro não. Mas enfim, então primeira coisa, a gente vai descrever sem julgamento. Eu disse eu te amo, qual é a sua reação? Né? E por que você reagiu desse jeito? Ah, é porque eu conheço, eu sei o que ele vai fazer, mas será que você sabe mesmo? Será que não, às vezes, ok, não, às vezes não com o filho, né? Mas será que às vezes não é mais interessante você parar e perguntar? Nossa, mas você está falando mesmo? É sério, né? Enfim, o julgamento, ele cria essa reação defensiva e ele às vezes gera sentimento de culpa. Gente, é horrível ficar com sentimento de culpa, né? Você se sentir culpado por uma coisa que, puxa, podia ter feito diferente, né? Então, aí, né? Poxa, cara, você nunca vem nas minhas festas. A pessoa está chateada. O que ele poderia dizer? Poxa, você só veio 2 vezes esse ano nas minhas festas, eu sinto saudade da sua presença. Quando você fala isso, você fala, o que você está querendo dizer? Você quer que a pessoa esteja com você. Em vez de você atacar a pessoa, percebe que você quebra, né? Você quebra as pernas, né? Porque quando você fala, poxa, você nunca vem, a pessoa vai arranjar aquele monte de desculpas. Se você diz, olha, você veio só 2 vezes e eu gosto muito quando você vem. E aí? Né? A pessoa já vai pensar uma segunda vez, né? E assim, leve em consideração que às vezes a pessoa não quer vir na sua festa também, né? Não é? Às vezes ela não gosta. Não vou porque não gosto, porque não quis, é isso aí, né? Mas às vezes também você precisa dizer também desse jeito, né? Então, veja bem. Mas por isso que a coisa tem sempre 2 mãos, são sempre os 2 lados, né? Então você vai observar, olha, você nunca vem nas minhas festas. Não pode ser porque a pessoa tá brincando com você, mas pode ser simplesmente porque a pessoa não gosta de ir na sua festa. Por N motivos, né? Enfim, não dá pra gente querer saber o que passa na cabeça do outro. Né? A gente só pode saber aquilo que foi dito naquele momento. Você falou isso, também não fica insistindo, né? Porque às vezes a pessoa não quer. Ou pode, tem uma pessoa em casa que ela tem que cuidar e ela não quer abrir isso para você, não significa que
não gosta da pessoa. E- Só não gosta da pessoa. Isso, não é que você não gosta da pessoa, que você não gosta eventualmente da situação. Você vai na festa tocar pagode, eu não gosto de pagode. Né? Sei lá, tem tantas coisas, né, que podem acontecer, né? A pessoa pode estar não tá no clima de ir mesmo, e não ir. A pessoa está numa depressão, né? Não é, exatamente, não é para chatear. Então é isso, sabe? Você não se chatear com a pessoa quando ela não responde da forma como você quer. Percebe, gente? Eu quero que você vá, eu quero te obrigar a ir na minha festa. Poxa, mas é uma festa. Como que você não vem na minha festa? Eu estou te convidando para minha festa. Como que você não vem? Então, não, você não pode se chatear com isso. Né? Percebe que é sempre dos dois lados, né, gente? Vai lá. Então, assim, da onde vem isso? A gente não sabe falar sobre os nossos sentimentos. Então, primeiro, a gente não sabe o que a gente está sentindo. Aquilo que a gente não sabe nomear, que a gente não coloca nome, fica mais difícil da gente entender. A gente não sabe o que a gente está sentindo. A gente precisa melhorar isso, né, para entender o que a gente está sentindo. Falar sobre o que a gente sente é sinal de fraqueza na nossa sociedade, né? É uma pessoa frágil quando ela diz que ela está triste, que ela está chateada ou qualquer outra coisa. E aí, dialogar a partir de um sentimento desarma essa contra-reação hostil. Eu não vou na sua casa porque eu não estou me sentindo bem. Desarmou, né? É isso. Acho que tem mais coisa do lado de lá. Isso, e aí tem o diálogo sim. Então, como que a gente vai fazer? Lembra os 4 passos, né? Observa, sente, diz o que está acontecendo e pede. Diz a necessidade e pede. Então, ontem você me contou para onde você tinha ido com seus amigos e logo depois me enviaram um WhatsApp dizendo que eles estão com saudade. Você falou que estava com as pessoas, aí eu fiquei sabendo que você não estava. Você está se sentindo como? Como você se sente quando uma pessoa faz isso? O que você sente? Você está sabendo que seu amigo foi fazer uma coisa com outros amigos. Excluído. Traído. Né? Percebe? Percebe como vocês demoraram para dizer o sentimento? A gente não está acostumado a dizer. Bom, me sinto desestimulada e triste. Eu disse como é que eu estou me sentindo. A seguir o relacionamento dessa forma, na qual as informações são desencontradas e contraditórias. Eu só disse o que aconteceu. Você me disse uma coisa e fez outra. A gente tem informações contraditórias. Eu não estou te chamando de mentiroso. Você vai dizer que você é um mentiroso. Não vai? Vai dizer que é mentiroso. Né? Não. Olha, eu tenho informações desencontradas. Eu estou ficando no fato, sem julgamento. Tá? Portanto, eu peço que você seja mais claro e honesto. Eu estou pedindo o que eu quero. Eu estou mostrando a minha necessidade. Ao falar sobre as suas intenções quando você sai de casa sem mim, eu estou fazendo um pedido. Olha, eu quero que você seja mais honesto quando você vai sair sem eu estar junto. Certo? Fácil não é, gente. Não é fácil. Mas a gente vai treinando. Aí, os nossos sentimentos, eles resultam de como a gente escolhe receber as ações e as falas dos outros. Então, sempre como eu vou receber, como eu vou ouvir. Como é que eu estou predisposto a ouvir essa professora aqui falando dessa palestra? Eu saco que eu tenho que ficar sentado aqui. Você já está predisposto a achar ruim, né? Como é que está a sua disposição quando você está numa interação com as pessoas? Segundo a comunicação não violenta, a gente pode reagir de 4 formas a uma mensagem negativa. Então, algo como eu vou dizer para você, você é egoísta. Como você pode reagir quando eu digo para você, você é egoísta? Eu reajo me culpando, putz, eu fui egoísta mesmo. Ou eu culpo o outro, não sou eu, sou egoísta, é você. Ou eu vou escutar os meus sentimentos e as minhas necessidades e eu vou falar, pera, ele me chamou de egoísta. Será que eu sou mesmo? Será que isso é meu ou será que isso é dele? Será que essa pessoa aqui está me dizendo que eu sou egoísta ou será que eu sou, sabe? Para analisar. Ou eu escuto o sentimento das necessidades do outro. Quer dizer, qual foi a necessidade dessa pessoa tinha de dizer que eu sou egoísta? Então, as duas coisas. Eu sou.
Será que ele precisava mesmo dizer que eu sou? Né? Primeiro, qual é esse comportamento de culpar nós mesmos? Me desculpa, eu devia ter sido mais sensível, fui um idiota. Ou eu tomo isso como pessoal, eu me diminuo, eu vou me sentir pior ainda, né? Eu chego numa autopunição, numa agressividade comigo mesmo, e aí isso gera agressividade com os outros, que aí eu fico mal. E aí qualquer um que vier depois eu vou cair matando, vou em cima. Né? Então percebe que às vezes você respondeu mal pro próximo, que o outro te fez te chamou de egoísta e você não conseguiu entender isso e resolveu isso de uma maneira adequada. O outro. Quando eu culpo o outro, você está sendo implacável comigo. Eu tô me dedicando. Você que está errado. Você não pode me chamar de egoísta. Eu estou fazendo isso certo. Eu não estou abrindo espaço para ouvir o que a pessoa está dizendo. Se ela está me chamando de egoísta, algum motivo ela tem. Eu estou estabelecendo uma barreira para esse diálogo continuar, porque isso vai ficar que nem um diálogo de criança. Você é feio, você é bobo. Não, bobo é você. Não, bobo é você. E aí fica nesse vai ou não vai. Ao pedir que o outro nos entenda, eu estou pouco próximo da dor que ele sente quando ele me chama de egoísta. Eu vou reagir com uma nova postura, que eu estou pensando só em mim mesmo. O que eu preciso? Escutar. Então, eu vou escutar os nossos sentimentos e necessidades. Quando você diz que eu sou egoísta, eu me sinto constrangida comigo mesma. Pois eu sinto necessidade de ser querida e apreciada por você, e ouvir isso me faz refletir. E aí você ficou nessa observação. Olha, você me disse que eu sou egoísta, pera. Eu estou aqui entendendo se eu sou egoísta mesmo. Quando eu faço isso, eu estou tendo consciência dos meus sentimentos. O próximo passo é escutar o outro. Está voltando. Aí, quando você diz que eu sou egoísta, eu tô achando que você quer mais consideração com as suas vontades, é isso? Eu estou checando. O que você quis dizer quando você falou que eu sou egoísta? Talvez perguntar seja até mais interessante do que dizer. Está vendo que aí nesse exemplo, ele está dizendo, eu acho que você quer mais consideração com as suas vontades e preferências. Quando eu falo isso, eu já estou pautando o que a pessoa vai dizer, né? Eu, às vezes, perguntar o que você quer dizer quando você diz que eu sou egoísta, seja mais interessante ainda, tá? E aí você abre o diálogo, percebe? E eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que estar sempre aberto para ouvir, que pode vir coisa que não me agrade muito, né? Eu tenho que tomar cuidado também com isso. Então, se eu deixo assim, eu deixo fechado, que não vai ter muita chance da pessoa me atacar. Se eu pergunto, aí eu posso abrir um flanco, né? E aí vem alguma agressão, que pode ser que a outra pessoa está bem desequilibrada ali, né? Aí eu viro o foco para que dar o que a outra pessoa necessita e nos pede receber o que ela pede. Nesse caso, pode parecer uma condescendência da minha parte, né? Eu estou pautando o que ela está fazendo. E eu sou tão superior a você, né? Que eu sei dizer o que você está sentindo quando você diz que eu sou egoísta, né? É feio também isso, né? Que eu estou me sentindo muito superior. Só conta um pouquinho, tinha um finalzinho ali. Aí. Quando nesse caso eu estou tentando variar as expectativas do outro em relação a mim para abrir a conversa sem contra-ataques. Enfim, vai lá. O ponto crucial em lidar com os conflitos é assumir 100% a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Pois as situações externas das pessoas são apenas gatilhos para reações internas hostis. Então, quando a pessoa na minha frente no trânsito para o carro e eu fico bravo, muito bravo. O que isso quer dizer de mim? Quer dizer dela? Quer dizer de mim? Não sei, viu? Não sei responder. Vamos aqui uns anos de terapia para responder isso, mas não é uma agressão. E eu encaro como se fosse. A gente precisa parar para entender isso, assumir os nossos sentimentos, assumir aquilo que eu sinto quando eu estou numa situação. Quer dizer, por que aquilo me ofende? Né? Tentar entender isso. Não é fácil não, hein, gente? É anos de tentar entender até que em algum momento cai uma ficha aí você descobre, né? Voltando lá, de novo para a rodinha. Observação, sentimento, pedido, necessidade. Falamos da observação.
vamos lá. Vamos, acho que para o sentimento, é isso, né? Ah, não, já vamos para a necessidade. Quais valores e desejos geram os nossos sentimentos? Necessidade, sentimentos de desejo de um lado, julgamento e avaliação do outro. Toda vez que eu julgo, eu chego na reatividade. Eu não posso julgar o outro. Quando eu faço esse julgamento, eu fico de um lado, o outro fica do outro. A ideia da comunicação não violenta é que a gente consiga se entender e estar em conjunto, estar tratando de uma maneira conjunta daquela situação para a gente não chegar no conflito, tá? Necessidades. E aí eu vou dar uma listinha mesmo de necessidades para a gente se descobrir, né? Às vezes eu preciso de autonomia, de conseguir fazer aquilo sozinho. Às vezes eu preciso de um momento de lazer. A gente desvaloriza muito o momento de lazer nessa sociedade. Mais hoje em dia com a rede social, você tem que estar produtivo o tempo inteiro, né? Não, a gente precisa de lazer, a gente precisa parar para descansar, para fazer nada. Não é parar para rodar na rede social, é parar para fazer nada mesmo, né? Para ficar dormindo, ouvindo uma música, enfim, fazer alguma coisa que você goste, tá? A gente perdeu muito disso, as redes sociais, aí tem um monte de pesquisa já falando sobre isso, as redes sociais tiraram isso da gente, né? Eu preciso celebrar. Celebrar o quê? Quando eu celebro aniversário, celebro festa, mas eu também celebro o luto. E a gente negligencia o luto, né? Quando a gente perde alguma coisa, e luto não é só por perder uma pessoa querida, luto acontece em várias situações. Quando você perdeu uma coisa que você tinha, você perdeu uma expectativa, viva o luto. A gente desvaloriza muito isso, né? Integridade, eu preciso que você seja honesto, eu preciso que você seja sincero, eu preciso que você seja autêntico. Comunhão, eu preciso estar em comunhão com as pessoas, eu preciso expressar que eu sinto admiração por você, empatia, encorajamento. Necessidades físicas, né? Se você está com sono, com fome, com frio, nada se resolve. Não dá, gente, não dá para eu conversar com você se você está cansado, se está com sono, não dá. Aliás, eu com sono, fome e frio, não chega perto de mim que não dá, tá, gente? Melhor não. Eu com frio, gente, eu viro um animal feroz com sono, frio e fome. Aí é uma outra coisa. Toda vez que você for discutir alguma coisa muito importante, né, traz comida. Quando é sério, mas é sério, gente, tem pesquisa sobre isso. Quando você for. A comida lá né? A gente não está no conflito ainda. Aqui está na expectativa. Ouve direitinho que aí você tem a comida. A ideia é quando você tem comida, você tem glicose, você consegue pensar melhor e você fica mais tranquilo. Então, se for para decidir, vai decidir o divórcio, gente, bota a comida, tá? Que aí você vai decidir melhor as coisas. Toque, isso é uma outra coisa. Tem gente que tem necessidade de toque, de abraço. Tem gente que não gosta do toque, do abraço. Como que eu vou descobrir isso? Às vezes é só perguntando mesmo, né? Eu preciso de abraço, me abraça que eu quero, gente. Gosto do abraço, pode me abraçar. Mas tem gente que não gosta, não me toca, não me encosta. E você não tem o direito de encostar na pessoa porque você acha que é legal, tá? Não tem, não pode. Você não pode sair encostando porque, eu vou abraçar. Não. Às vezes a pessoa não gosta e você tem que respeitar aquilo, tá? E de novo, vamos conversar pra gente se entender, né? Conexão, né? Consideração, aí tem os mais felizes, né? Alegria, harmonia. Eu preciso, às vezes, expressar pertencimento, eu quero mostrar que eu pertenço a esse grupo, eu quero me sentir incluído, né? Criatividade, né? Liberdade, apoio, cuidado, bem-estar, proteção. Estabilidade é uma coisa que a gente quer sentir, principalmente nos relacionamentos amorosos, a gente gosta de estar estável no relacionamento amoroso, né? Então, assim, quais são as suas necessidades naquele momento? Tenta parar para pensar e entender. E quais são os pedidos que você pode fazer, né?
Os pedidos podem ser atendidos a partir de exigências e ameaças. Então você tem uma criança pequena, ai mãe, eu quero sorvete. Não, você não vai tomar sorvete porque está frio. E a criança não vai tomar sorvete? Não, não vai, porque a criança não está convencida. Você faz o quê? Ai mãe, eu quero sorvete. Não, você não vai, se você for lá pegar sorvete, eu vou te bater. Então, a criança não vai tomar o sorvete porque ela está com medo da ameaça que você tem, não porque ela está convencida daquilo, tá? Então, como é que você vai expressar esse pedido? É ameaçando? Será que de fato ameaçando é a melhor forma de você fazer a pessoa fazer aquilo que você quer? Acho que não, né? E o outro, ele vai se submeter ou ele vai se rebelar, né? Eu, quando era criança, uma vez minha avó ficou brava comigo e voltou atrás da casa. Eu raspei a tinta da calha. Rasguei tudo. Eu me rebelei no que eu podia fazer naquele momento. Eu era pequenininha, eu só podia fazer aquilo, não podia fazer outra coisa, né? Porque foi imposto. Então, vamos tentar entender o porquê que está acontecendo aquela situação para você não chegar nessa situação de rebeldia, né? Sempre tente dizer, né? Fazer os pedidos claros e específicos e dizer o que você quer, não dizer o que você não quer. Criança não é não grita, né? Fala mais baixo. Então sempre evitar a palavra negativa e sempre fazer de uma maneira mais propositiva. Então, não quero que grite, eu quero que você fale mais baixo, não quero que você me deixe sozinha, né? Relacionamento, gente, né? Marido e mulher, um vai na festa dos amigos do outro e aí você fica sozinho lá com aquela cara de, né? Eu tô vendo um monte de gente que já foi na festa com aquela cara de, ai meu Deus, eu não conheço ninguém aqui, né? O que você pode fazer? Olha, quando a gente sai com seus amigos, eu me sinto mais confortável se eu estiver perto de você, se você estiver perto de mim, né? Expressa isso. Já fala, já segue no lado de pagar hoje. Ó, ameaça. Olha ameaça. Olha lá, se ele é bravo, ó. Vamos lá. Não, melhor não falar. Ou aprender a falar. Eu acho que não são duas coisas. Aprender a falar não também, né, gente? Aprender a falar não é importante. Às vezes você não quer magoar, nem nessa coisa da festa dos amigos do outro, né? Do cônjuge aí. Você já foi uma vez, você já foi duas vezes e você não gosta. Então é dizer, olha, eu sei que você gosta disso, é importante para você, vai, mas eu não vou. Então aprender a dizer não, mas também não vai. Não vai não, sozinha não vai, é isso? As pessoas se mostrando aí, né? Estão se liberando. Nem vou revelar eu. O único não que eu sei falar. Sabe o que eu aprendi no Dardo? Falar não precisar de me explicar. Há anos atrás eu me explicava, olha, não porque isso. Não. Não, isso. Não tem que explicar por que não. Isso é com filho. Isso. Não, para qualquer pessoa. Não é não. Eu explicava, não tem que explicar por que não. E também eu não preciso pedir explicação. Né? Eu acho que tem uma questão de você aprender a dizer não e das pessoas aprenderem a ouvir não. Que a gente também não gosta de ouvir não. Né? Não. Tá empoderada falando não? Não, então diga não e ouça não. Acho que são de novo os dois caminhos. Porque se você explicar como vai, Então diga não, mas também ouça não, né? Aprenda a ouvir não, que seu colega pode querer dizer não para você, né? E essa chancezinha é boa, né? O cara diz assim, eu tô completamente sozinho, e aí o outro diz, você veio aqui para contar vantagem, né? Quem que tá aí ganha? Então sempre eu tô na defensiva e agredindo, né? Aí a parte 2, que é a parte de ouvir, que é o poder da empatia. O que é o poder da empatia? Eu gosto dessa imagenzinha, que é, né, o leão tentando ver as coisas pelo ponto de vista da girafa, né? Então, como que eu vou entender o que é que uma girafa sente se eu não estou vendo as coisas lá de onde ela vem, né? Eu preciso dar um jeito de entender como que a pessoa está vivenciando aquela situação a partir do ponto de vista dela.
tentar, claro, gente, não é possível eu me colocar totalmente no lugar de uma pessoa. Então, um homem jamais vai entender o preconceito que uma mulher sofre. Não dá para ele, sabe que não é mulher. Então, ele não vai conseguir se colocar integralmente no lugar dela, mas ele pode tentar ter empatia, né? De entender quais são as situações que uma mulher passa durante a sua vida, tá? Então, é tentar, né? É a mesma coisa, não é? Porque o leão vai sair dali daqui a pouco, mas é você tentar se colocar no lugar do outro para entender aquela situação. Primeiro, como que eu faço isso? Ouvindo com verdadeira empatia, quer dizer, ouvir sem julgamento, né? Ouvir mesmo, né? Não é ouvir pensando na lista de compra que você vai fazer no supermercado. É ouvir o que a pessoa tem a te dizer. Compaixão com você mesmo, porque às vezes aquilo que a pessoa está te dizendo te chateia, e cuidar da sua raiva, né? Cuidar, porque aquilo pode te gerar raiva, então você tem que tomar cuidado com isso. Vamos dar uma olhada no que a gente vai fazer para ouvir os outros. Então, ouvir com empatia. O que você diz diante do luto de alguém? Difícil. O que você fala? Chora não. Força. Não vai dar certo. Né? Não fica assim não. Né? Por que não fica assim não, gente? A pessoa perdeu uma pessoa muito importante para ela. Por que não fica assim não? Ela tem que ficar assim. Ou alguma coisa. Hã? Ou algo, chora, depois fica fora. Gente, abraça, pronto. É isso. Você não pode falar, não pode falar alguma coisa, não fala nada. Às vezes é melhor. Mas ele descansou. Acho que é pior. Né? Não, gente, então vamos lá. Então, a gente se sente tão impotente, né? Porque você não sabe o que você pode fazer, que você acaba falando bobagem. Então a gente parte da ideia que a pessoa quer receber algum tipo de conselho, né? Não é bem um conselho. Então você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Tô cansado de ser forte, gente. Para, não quero mais ser forte, não. Ele descansou. Aparentemente eu estou sendo caridoso. Só que isso me coloca numa posição de superioridade, né? Você tem que ser forte. Eu sei o que você precisa. Sabe nada, né? Isso rompe a nossa conversa e o nosso fluxo emocional. Como é que eu posso fazer então? Então, quem tenta ajudar e quer. Então, o que eu estou dizendo, gente, é assim: a intenção é boa. Você quer melhorar, você quer aplacar a dor do outro, você quer acalmar a dor do outro, né? Mas você não está ali presente e o que a pessoa precisa é que você esteja ali 100%, né? E você não está com disponibilidade emocional. Então, como é que você vai fazer? Interrompe os fluxos dos pensamentos habituais e oferece escuta atenta. O que é que a pessoa precisa? Às vezes ela quer só desabafar. O que você faz? Escuta, né? Não fica dizendo da sua experiência, né? Lembra? Então, se você não se sente aceito, amado e respeitado nas suas relações, é bem provável que você vai ter dificuldade em acolher os outros, né? Então, alguém que está abafado pela sua própria dor, vai se colocar à frente dos outros na hora de ajudar. Tentativas de ajuda. Quando a gente... O que vem aí de tentativa de ajuda? Você aconselha. Você deveria procurar um advogado logo, porque os trâmites da herança são difíceis. Competir pelo sofrimento, que é o exemplo que eu já dei, né? Comigo foi pior, você não imagina, e aí eu estou subestimando a dor do outro. Ou eu educo, essa de educar a gente é horrível, né? Que aprendizado você pode tirar dessa situação? Olha, fala sério. Como assim que aprendizado? Cara, eu não quero aprender nada, eu só quero sentir. Isso tudo vem. Assim, você quer ajudar, né? Não está ajudando direito. Você consolar, você fez o melhor que pôde, você está tentando racionalizar um momento de dor e racionalizar é o que a menos a pessoa quer naquele momento. Ou você contou uma história, que às vezes tem uma liçãozinha de moral no fim, né? Não, não tem mais. Encerrar o assunto, fica bem, tá? Fica bem, tá bom? Desliga. Às vezes não, né? Você desvia a dor aí. Ou se solidariza, coitado. Ou você pergunta, já pensou que essa pessoa não quis dizer aquilo? E aí você vai tentando investigar. Ou você se explica, no seu lugar eu já teria feito tal coisa. Essa no seu lugar eu quero morrer também, né? No seu lugar, assim, e aí assim, é como se você nunca tivesse tentado aquilo que a pessoa disse, né? A pessoa vem com a coisa mais óbvia,
Você não tentou aquilo, né? Enfim. Eu corrigi, você não entendeu nada. Você está errada também, você vai botar a culpa na outra pessoa junto? Não, vai. Então, como achando consigo mesmo? Vamos lá. Como é que a gente vai resolvendo? Certo. 2 slides iguais. Culpa, vergonha, avaliação destrutiva sobre o que eu sou. Se às vezes você resolve disso, eu errei. Você mesmo se autoacusa. Eu errei, né? Porque aí você está trazendo tudo aquilo para você. E também não é isso, não é a culpa, não é só de um lado, não é só do outro. Vamos chegar junto numa solução. Falta carinho com o desempenho duvidoso da nossa biografia, então a gente tem que ser perfeito. Acho que todo mundo quer ser perfeito, todo mundo acha que a gente faz, né, gente? A gente tenta, a gente se esforça, a gente reconhece que a gente está tentando, mas a gente também precisa reconhecer que a gente erra, né? Sem querer, né? A mesma comunicação não violenta que a gente utiliza ao tentar ouvir as necessidades dos outros, ela vai ser aplicada para fazer a nossa autoanálise, né? Então, diante de um erro que eu cometa antes de eu me acusar, eu vou tentar entender por que aconteceu aquilo, vou me acolher a mim mesmo, porque tem isso também, né? A gente é muito autodestrutivo. Esse casinho é bom, ó. O homem chega tarde do trabalho e a esposa o acusa de colocar tudo a perder no casamento, dizendo que ela está cansada desses atrasos. Né? O cara chegou atrasado em casa. Aí o diálogo da pessoa que chegou atrasada. Putz, eu devia ter me imposto pro meu chefe, nós somos covardes, mas 10 anos que eu trabalho ali, eu acho sempre do mesmo jeito, eu sou um desastre ambulante. Quer dizer, eu magoei a minha esposa e eu tô magoado, essa situação não vai para um lugar bom, porque a pessoa vai ficar pior ainda, ficar super chateada. Para outra forma que eu poderia resolver comigo, veja, eu não estou exigindo da esposa. É claro que a esposa aí não fez da forma mais correta. A gente está tentando olhar os dois lados. A esposa poderia ter feito de uma outra forma, mas não fez. Então, como que eu vou resolver isso comigo? Eu quis mais uma vez agradar o meu chefe, parecer eficiente. Eu gosto de ser visto como alguém substituível. Olha a minha sensação aí, o que eu estou sentindo, meu sentimento. Ao mesmo tempo, eu tenho medo de perder o emprego, de decepcionar a minha esposa. Olha os sentimentos aí. Você identificou os vários sentimentos que ela tem nessa situação. De outro lado, ela tem razão. Quem aguentaria tanta coisa sem uma companhia? Ela está pedindo meu amor e a minha presença. Como que eu posso conciliar as duas coisas? O meu desejo de ser capacitado profissionalmente e o que eu tenho de passar mais tempo com a minha família. Então aí você chega numa situação melhor, você chega numa resposta, né? Aliás, divertidamente das 2 saiu, né, gente? Tô doida pra ir assistir de novo. Não sei se vocês assistiram o primeiro, mas é uma delicinha, né? Então, as pessoas. E é isso, né? Você vê uma pessoa com raiva, você acha que ela é um monstro, né? Então, essas pessoas que parecem monstros, bravonas, assim, elas são seres humanos com uma linguagem e comportamento que nos impedem de perceber que elas são seres humanos, né? É só isso. Tem um ser humaninho ali dentro. Vamos tentar achar esse ser humaninho. Vamos ter um coraçãozinho, né? A raiva, gente, surge de uma necessidade que não foi atendida e uma interpretação distorcida de um fato. Eu entendi errado e eu tive uma necessidade que não foi atendida, eu fiquei com raiva, tá? E aí eu explodi, tá? Então vamos tomar cuidado, porque nós temos 2 pontos: a pessoa que explode e quem está do lado da pessoa que explodiu. São 2 pessoas, né? São 2 lados. Quem está descontrolado está incapaz de parar para raciocinar. Então, se você é a pessoa que está descontrolada, aquilo que eu disse, tenta respirar, né? Sempre um copo com água do lado é bom, porque toma água, porque você não precisa. Se a pessoa estiver no xilique, eu já fiz isso. Se a pessoa está no xilique, você tem que dar uma cutucada às vezes. A reação da outra pessoa. Isso, que aí pode ser que a pessoa. Aí você pode piorar a liga. Pode chacoalhar, porque ela vai reagir e aí vira um negócio. Aí eu vira, né? Só para deixar claro, essas pessoas que são duronas e bravonas, na verdade. Então, é o lado quando tem. Então, mas isso mostra o medo que você tem de ser visto como uma pessoa vulnerável, né? Fraca, né? Você tem medo de ser visto como uma pessoa fraca,
né? E às vezes você, então, às vezes, assumir a sua fragilidade te ajuda um pouco. Sessão terapia. Sessão terapia total. Sou sensível. Ela fala rede nacional. Vamos lá. Então, assim, se eu estou irritado com um amigo que ele atrasou, é o atraso que causou a raiva ou é o desapontamento por eu não ter sido valorizado? Né? Marcamos 5 horas, o amigo não chegou. Né? Por que eu estou chateada? Obviamente porque ele atrasou, mas é porque eu estou me sentindo desprestigiado. E às vezes não é isso, às vezes porque o pneu dele furou. Então vou me identificar o que aconteceu. Né? E aí, olha que coisa interessante. Se uma criança da família pisa no seu pé, tá tudo bem. Mas se é um adulto, não tá, né? Por que a gente avalia a criança e o adulto de uma maneira tão diferente? Né? Que o adulto você pressupõe que ele está olhando. Enfim, quando eu vou explodir? Então vamos lá para os explosivos. Quando eu vou explodir, o que eu faço? Primeira coisa, para, né? Respira, é uma coisa. E às vezes só você parar e respirar também fica interessante, a pessoa faz. Aí fica pior, né? Por isso que eu costumo falar da água. Porque você vai tomar água, você está mimetizando, você finge que você não parou. Tá? Então, você fingiu, você está respirando do mesmo jeito, mas você fingiu, eu estou só tomando água. Na verdade, você está bravíssima, né? Tentando resolver. Está gravando, né, gente? Não podemos falar bobagem. Você está muito bravo, você para, toma uma água finíssima, né? Tomando sua água, tudo bem. 2. Vou identificar os meus pensamentos, principalmente aqueles julgadores que estão me deixando com raiva. Aí, vou me conectar às minhas necessidades que estão escondidas atrás da raiva e eu vou expressar o meu sentimento de uma maneira que não seja raivosa. Então, antes de eu explodir, eu paro. É a primeira coisa. Se você conseguir parar antes de explodir, é a melhor coisa. Gente, é um treinamento dificílimo. Dificílimo. Sair de perto. Então, sair de perto é uma agressão. Não, sair. Não. É uma agressão porque o que acontece? Se nós estamos conversando e a gente está tentando chegar em algum lugar comum e você vira as costas para mim, você está me ignorando. Não, se eu com raiva. Ainda assim você está me ignorando. Aí é que tá. Porque... Não, eu quero sair. Agora eu aprendi a sair da situação. Então, isso é um caminho. Sair é um caminho, mas essa saída não é a melhor coisa, porque não resolve, é isso aí, não resolve, é melhor. Então o que você vai fazer? Olha, ou algo do tipo, olha, eu não vou conversar agora eu não tenho condições de conversar, então você está reconhecendo o seu sentimento, e aí você avisa que vai sair, você percebe que é uma saída diferente do que você simplesmente virar as costas e ir embora, entendeu? Tá? Acalma, respira. Olha, eu não vou conversar sobre isso agora. E aí a pessoa continua, né? Às vezes a pessoa do outro lado vai continuar. Mas eu não vou conversar sobre isso agora. Eu estou saindo porque isso vai dar problema. Ou a pessoa conseguir fazer isso, a pessoa tem que sentir orgulho de si própria. Mas você vai conseguir. A gente consegue. Eu consigo, mas estou falando que a gente tem que ser orgulhado. Sim, a gente consegue. Aí um exemplinho, olha só que interessante isso, Quando você entrou nessa sala, você começou a conversar com os outros e não falou nada comigo. Então fez um comentário sobre brancos e eu fiquei muito enojada e assustada. Isso despertou em mim todo tipo de necessidade de ser tratado com igualdade. Eu gostaria que você se dissesse como você se sente quando eu digo isso. Quer dizer, eu estou contando como eu me senti quando você agiu dessa forma. Às vezes a pessoa pode ficar assustada também nisso, né? E aí, se você, imagina você receber essa fala, você também tem que parar e pensar, né? Então pensa, sempre assim, pensa, né? Para chegar lá para entender. Vai lá. O que fazer quando nós somos o alvo da raiva? Né? Se teu alvo agora é o raivoso. Quando a gente recebe a raiva, uma possibilidade de lidar com a raiva é identificar qual pedido implícito que a pessoa está ali naquela raiva. Eu queria entender melhor como é que você está se sentindo com essa raiva. Eu queria entender os seus reais sentimentos, né? Por favor, me diz o que você está sentindo, né? Mas tem que tomar cuidado, que isso também pode parecer impositivo, porque eu sou a pessoa maravilhosa que estou aqui no controle da situação e você é um idiota que está aí se esbravejando,
né? Isso é um jeito de você conectar as sensações, né? Aí a vacina contra o ódio, eu adoro a Mafalda, gente, né? Então a Mafalda dizendo assim, vamos tentar tomar uma vacina contra o ódio, né? Adoro a Mafalda. E aí, né, quando a gente tem um monstro e a gente oferece uma florzinha pro monstro, o monstro fica assustadinho e ele diminui, né? Ele fica não vamos oferecer florzinhas para os monstros, para os nossos monstros internos e para os monstros que passam perto da gente. Ô Alex, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Não, tem 3 perguntas, vamos ver. Ah, não é pedido para participar, não é? Eu achei que era pergunta. É isso. É isso. Mas, gente, então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero ter colaborado um pouquinho com vocês, trazer um pouquinho talvez de consciência para melhorar um pouco as nossas relações no geral, porque eu acho que isso é pro geral aí da vida da gente. Obrigada por me ouvirem, fico à disposição.